bem-vindos ao Centro Cultural Peneda da Saudade. Bem-vindo a Blue House novamente, encontramos-nos por cá. Temos agora aqui mais um conjunto, um ciclo que é co-organizado com a Blue House, um ciclo MIC. E connosco, este ciclo é um bocadinho diferente, porque até agora era só pessoal músico a cantar, ou a tocar, ou a cantar em coro. Agora temos também, juntamos as conversas aqui a este MIC, a este ciclo de músicos independentes de Coimbra. Obrigada Blue House, aqui na pessoa da Catarina, eu agradeço à Blue House, embora haja aqui mais gente da Blue House, mas escolho assim uma pessoa simpática e bonita para poder, em nome dela, na pessoa dela, agradecer à Blue House toda esta colaboração que nós temos tido, o Centro Cultural e a Blue House, para fazer coisas bonitas e coisas interessantes. Pessoal de música, isto também é para vocês, portanto, apareçam mais, vão ver que as conversas valem a pena, podem fazer muitas perguntas, aproveitem a oportunidade. Catarina, por favor. Obrigada. Agora o palco é seu. Obrigada. Agradecer à doutora Cristina aqui pela introdução e por esta apresentação. Só para dar aqui um bocadinho mais de contexto, para quem não sabe, o MIC é uma convocatória da Blue House que abre todos os anos para selecionar artistas emergentes da região centro. Começou em Coimbra, mas agora já alargamos para todos os distritos que compõem a região centro. E todos os anos selecionamos alguns artistas que depois têm a possibilidade de atuar no ciclo Café Curto, que acontece todas as terças-feiras no Café Concerto do Convento de São Francisco, às 19h30. Para quem ainda não lá apareceu, fica o convite. E também lhe dar a oportunidade de gravarem um tema no estúdio da Blue House e um videoclipe com um videógrafo profissional. Então este ciclo, aqui em abril, o MIC no Centro Cultural de Peneda da Saudade, serve para apresentar também os projetos que foram selecionados em 2024 por esta convocatória, sendo que hoje vamos ter, depois desta conversa, o showcase do Smoked Falman, do Nuno, que já está aqui connosco. Aliás, o videoclipe que o Nuno gravou no âmbito do MIC vai sair hoje no YouTube da Blue House, às 9h, mas vamos também ter a oportunidade de o ver aqui juntos. E estas conversas foram pensadas para o público em geral, claro, para qualquer pessoa interessada, mas especificamente para quem quer ou gostaria de dar os primeiros passos na música ou em trabalho criativo ligado à música de alguma forma. O objetivo é que sejam conversas práticas e úteis, ou seja, tal como a Cristina estava a dizer, haverá espaço para perguntas e o objetivo é que possam também expor as vossas dúvidas e as vossas inquietações, e selecionámos aqui alguns convidados que certamente são pessoas bastante aptas para ajudar a responder às vossas questões. Esta conversa hoje é sobre os primeiros passos na música, com o João Silva e o Hugo Ferreira. O Hugo Ferreira criou a Omnicord em Leiria, que é uma casa também ligada à música, tal como a Blue House, que trabalha com edição e gestão de carreiras, com produção de eventos culturais, com projetos, e também tem vários projetos educativos, e é uma estrutura integrada na CCR+, que é uma cooperativa que reúne também outros coletivos e artistas. E o João Silva, diretor da Blue House, que lá está, também é uma casa de criação ligada à música, mas desta vez sediada aqui na cidade de Coimbra, e que agrega também várias valências, desde o estúdio de gravação, a agência de booking, a produtora cultural. Depois, só para ficarem também com um cheirinho do que serão as próximas semanas, para a semana a conversa será focada mais na parte da comunicação e de identidades visuais. Vamos ter mais uma pessoa de Leiria, da Casota Collective, e a Alexandra Ferreira, assessora de imprensa na Blue House e em outros sítios. Depois, a conversa a seguir é sobre redes na música independente. Vamos ter o Zé Miguel Pereira, do Jazz ao Centro Clube, aqui de Coimbra, e o Hugo Branco, da Aveiro Hearts House, em Aveiro. E depois, a última conversa sobre modelos de financiamento,
com a Patrícia da Inova Mais Live MX e com a Luísa, que é pianista e que também é consultora a nível que ajuda as pessoas a fazerem candidaturas para procurarem financiamentos, sobretudo nacionais. Mas pronto, só para vos dar uma ideia do que vem aí e convidar-vos a participarem também nas outras conversas. Por agora, vamos começar com esta. E queria começar por perguntar-vos aos dois, quem tiver com mais vontade de começar, pode começar, para nos contarem um bocadinho sobre o vosso percurso e como é que vieram parar ao mundo da música. Se foi uma coisa que sempre quiseram fazer ou o que é que na vida vos orientou para chegarem. Penso eu? Bem, a gente cruzou-se a certa altura. Sim, é verdade. Tu na RUC e eu a tentar passar na RUC. que a minha música passasse na RUC. Mas assim, quer dizer, muito rapidamente, quer dizer, já fazia música e o tema é do quarto para o estúdio, não era exatamente do quarto, porque ainda sou de uma geração onde era difícil fazer música no quarto. Não tínhamos acesso, infelizmente, não é? Hoje felizmente há acesso a poder ter um home studio em casa e de facilitar esses primeiros passos na composição musical, mas quer dizer, passei da garagem para o estúdio aqui em Coimbra, quando vim para cá estudar, e a certa altura, num dos processos, que é procurar como é que podemos fazer com que a nossa música chegue aos outros, cruzei-me com o Hugo Ferreira na RUC, e que já nessa altura, pronto, dinamizava a música em geral, mas muita música portuguesa. O palco RUC na Queima das Fitas era um dos sítios onde podíamos todos os anos descobrir a nova música portuguesa e de ver novas bandas portuguesas a tocar. Passou lá quase tudo o que na altura andava a rodar em Portugal. Infelizmente isso mudou um pouco, mas também porque mudaram a maneira e os meios de comunicar e de fazermos chegar a música. Mas este processo de insistência, seja no quarto ou no estúdio ou na garagem, passa sempre por acreditarmos no que é que estamos a fazer e que o que fazemos não deve ficar só ali, deve ser trabalhado de outra maneira para conseguirmos passar para esse tal passo a seguir, que é ir para estúdio e gravar e tentar ter as melhores condições e também estarmos preparados, bem preparados para chegar ao estúdio e na verdade eternizar a música que fazemos para depois conseguirmos que ela chegue aos outros, não é? E que também ajuda que a gente faça a música chegar aos outros nos palcos também. Mas pronto, acho que o que vai falar do trajeto dele, que é diferente. Eu sou músico, o Hugo está muito mais ligado a conseguir dar possibilidades aos músicos terem essas condições e se calhar não me vou adiantar aqui muito de falar aqui de outros projetos. Acho que o Hugo pode falar primeiro do que é desse trajeto da música. Eu gostava antes de mais agradecer imenso o convite à Artur de Portas, à Artur aqui também, e à Catarina aqui, e ao João, e a todos os presentes. E foi extremamente comovedor estacionar aqui o carro e pensar. Eu morei nesta rua aqui atrás 5 anos, então mesmo em frente ao quartel. Então foi aqui ver, e perguntei logo, então e ali a tasca ainda está aberta, e o tosta, e o botânico, pronto. E realmente aqui o do quarto ao estúdio, eu vinha só a pensar, até porque não fazia a mínima ideia o que é que se ia falar ou não, mas aqui estou em família, estou sempre à vontade. Isto do quarto para o estúdio para mim tem todo o significado através de 2 Fs. E são Fs muito simples. O primeiro é o do Francisco Amaral, uma pessoa daqui de Coimbra, porque eu, quando era miúdo,
ia para o quarto e depois acordava às 11 da noite para ouvir o Íntima Fração do Francisco Amaral. E foi precisamente aquele programa, há muita gente que tem o António Sérgio, o Ricardo Saló, outros. O Íntima Fração foi aquele programa que falou comigo, e não era preciso ter muitas palavras, eram viagens musicais, sobretudo. E recomendo, ainda é possível, se calhar, encontrar alguns. Mal eu saberia que anos mais tarde me cruzaria no corredor com o Francisco Amaral, quando a Íntima Fração depois teve uma vida, terceira ou quarta vida na RUC. E curiosamente foi isso que me fez descolar da rebeldia jovem, do metal e tudo isso para outras áreas. Então, por isso, o primeiro é daqui de Coimbra, é o Francisco Amaral. O segundo está aqui mesmo sentado à frente, que é o Fausto Silva. Isto por uma simples razão, na Maceira, ele fica sempre envergonhado quando eu falo nisto, mas é mais para das verdades. Na Maceira, na Associação de Estudantes, e basicamente é assim, quase toda a gente que está na música e não é músico, é um músico frustrado. Ponto. Eu bastou-me uma sessão de 3 horas a tentar aprender guitarra e não consegui fazer a mulher gorda para pensar, eu não vou dar uma para a caixa, mais vale desistir já, antes de ser um ótimo amante de música do que um péssimo executante. Então por isso tive um ensaio e acabou. E a minha paixão era mostrar música aos outros, sempre foi. E isso fazia na Escola da Maceira. A certa altura estava a mostrar um vinil de Mata-Ratos, rock radioativo. E estávamos na sala da Associação de Estudantes e entrou um professor estagiário ou quase de matemática, que foi o Fausto Silva lá por dentro, e nós só pensámos, vamos ao Conselho Diretivo, não temos hipótese nenhuma, pronto. E a primeira coisa que ele disse foi, vocês gostam disso? Nós gostamos. E ele, eu gosto muito, passo muito a faixa do lado 2, que é Amor Eterno, no meu programa, ao que eu fiquei, este gajo conhece o disco todo, isto é impressionante. E então a partir daí eu fiquei a saber que havia algo chamado Rádio Universidade de Coimbra e andei desde o 7º ano até o 12º, de vez em quando a fazer viagens até às Meirinhas, ali ao pé de Pombal, que era o último sítio onde só havia a RUC, não havia internet na altura. Então isto precisamente foi nas Meirinhas que eu conheci Tricky, Tindersticks e uma série de outras coisas, e o J.J. Anderson, que mudaram completamente a mentalidade. Por isso o pós-Francisco Amaral foi já a RUC à distância e depois a RUC cá, porque quando entrei em Coimbra, tinha 6 opções de Coimbra, não interessava muito o curso, interessava ir para a RUC, e antes de me inscrever fui à Associação Académica e à Rádio Universidade de Coimbra, e por lá se passaram 7 anos a desenhar coisas, e foi precisamente esta vivência em Coimbra, enquanto estava aqui na rua em baixo, enquanto os Belchas Hotel davam os primeiros passos e tinha a oportunidade de andar com eles na estrada, ainda a apanhar o fim do estádio, o início dos Reagan e dos Bunny Ranch e todo esse movimento, e pensar que Coimbra, que realmente era aquela cidade que tinha uma contracultura muito forte, mas vivíamos numa altura completamente bipolarizada entre Lisboa e Porto, mas ainda hoje é muito importante olharmos para essa altura para trás, e estou-me a desviar se calhar um bocadinho, mas acho que é importante, que é, ninguém imagina hoje o impacto que foi na música portuguesa uma reportagem sobre os Teddy Boys na América. Isto foi uma revolução quando o Blitz fez isto. Quando toda a gente teve várias páginas, como é que uma banda de Coimbra vai para a América? Tipo, ninguém tinha cartões de crédito, ninguém sabia, andavam em cabines a ligar para o dia seguinte. Quer dizer, há histórias inacreditáveis, e eu acho que ainda estão muitas por contar. Então é uma audácia, uma astúcia, que realmente acho que esse foi o momento que era mais preciso para colocar Coimbra num ponto de absolutamente contracorrente e de quase capital do rock em Portugal, porque foi. E se falava muito de Barcelos e disto e daquilo, Coimbra foi e continua a ter todos os argumentos para ter nomes extremamente fortes. E é precisamente um prazer enorme poder estar aqui e falar convosco e também acompanhar estes projetos à distância. Foi aqui em Coimbra que depois conheci também fenómenos como o da Islândia, como o de Manchester. Ao voltar para Leiria, a única noção que eu tive foi: eu quero fazer Leiria
uma pequena Reykjavik. Pronto, então, e a ideia foi só, como é que é possível que havia músicos em Leiria, mas depois do Challenge for não tinha havido nada, como é que é possível pegar nos miúdos do secundário e tentar gerir as carreiras, tentar passar tudo aquilo que fomos conhecendo e mandá-los estudar fora, criarem capacidades, seja no audiovisual, vai estar cá a Casota, são alguns dos elementos com que começámos, seja na parte da música, com a Surma, por exemplo, e perguntar daqui a 5 anos ou 6, quando vocês voltarem, se calhar nós vamos ter emprego para vocês. E assim aparece a cooperativa cultural a ser mais, que deixa de estar só na edição dos artistas locais, passa a editar também outros artistas, mas passa a ter um pendor de agente cultural, muito também como o Blue House tem feito. Aliás, eu acho que nós somos irmãos separados à distância, e nem é tanta à distância quanto isso. Portanto, o trajeto foi mais ou menos esse, desculpem, demora. Mas eu entusiasmo em tudo. Mas pegando no que estavas a dizer agora sobre estes projetos de sucesso que estão ligados ao Omnicord, e que o Omnicord potenciou e acompanhou todas as fases, sobretudo as fases iniciais de carreira, como a Surma, os First Breath, After Coma, qual é que foi a abordagem a pegar nestes projetos? Porquê neles? E estavas a dizer que os mandaste ir estudar para fora? Eles próprios foram. A ideia é, o que acontecia muitas vezes era... Por onde é que se começa? Não? Sim, o que é que aconteceu muitas vezes? Nós temos exemplos como o Paulo Furtado, começa aqui a carreira, vai ter que ir para Lisboa. O Afonso Rodrigues, Sean Riley, que vinha de Leiria comigo, estávamos na mesma altura e estávamos na RUC, acaba por ir para Lisboa também. Isto é, e se nós formos às outras cidades acontece o mesmo. O David Fonseca foi para Lisboa, os de Olinda foram para Lisboa, quer dizer, e de repente, mesmo os projetos que nascem numa determinada cidade, ou estão em Lisboa ou estão no Porto, e mesmo muitos do Porto acabam por ir para Lisboa também. Então, como é que se retém talento? E este foi o principal desafio desde o início. Eu acho que a única forma de reter talento é começar logo com projetos educativos e logo nas escolas. E é fazer um diagnóstico logo, seja nos secundários, seja nos preparatórios, englobá-los como público e como parceiros e tentar mostrar-lhes, olha, nós temos aqui uma possibilidade de começarmos a trabalhar. Depois vocês seguirão o vosso curso. E se tudo correr bem, e se vocês crescerem, nós vamos mantendo a ligação. Daqui a 5 ou 6 anos já têm capacidade de se profissionalizar. Seja com um contrato de trabalho aqui, seja nós ajudarmos a uma emancipação. Se algo que... muito mais orgulho do que termos pegado na Surma e nos First Breath, por exemplo, é a Surma agora estar autónoma, já não estar ligada, nem dependente. A Casota começar com a ser e estar autónomo como empresa. Isto é sinal que durante uma década trabalhámos uma capacitação para que, agora em Leiria, nascer, vamos buscar miúdos mais novos, a Casota já é outra empresa. E é assim aos poucos que vamos construindo ou reconstruindo ou criando um ecossistema. Acho que é este o ponto principal, que a Blue House também tem feito muito bem. Isto é, se calhar no início nós tínhamos quebra-orelha, tínhamos 2 ou 3 lojas de discos e pouco mais e andava ali tudo. E agora já há estruturas profissionais. No teatro sempre houve, em Coimbra, por exemplo. Na música era mais difícil. E agora começa a haver, e houve também essa prova da parte da autarquia, também a deixar, pelo menos, que alguma da programação passasse por estruturas locais. Isso é muito importante. Então acho que o principal é confiar e depois o processo de capacitar formal e informalmente para emancipar. E a nível, depois já passo para outra questão, mas também por curiosidade concluir, quando falas de capacitação, em que vertentes é que é necessário capacitar um artista que quer trabalhar com música, não é? Porque nunca é só a música em si, suponho que esse processo de capacitação tenha várias vertentes. Quais é que conseguiriam identificar? Eu acho que a música, por ser o mais natural, é o mais desnecessário. Isto é, hoje em dia já é possível ir do quarto para o estúdio. Isto é, nós temos lá muitos discos em casa que foram gravados em quartos. Fazer do quarto do estúdio. Exatamente, ao fazer do quarto do estúdio. A questão é esta, quando alguém tem realmente talento, há uma diferença paradigmática hoje de há algumas décadas atrás. Na verdade, há algumas décadas atrás, se tu tivesses talento e estivesses no sítio certo, tu ias ter alguém que geria a tua carreira porque a música dava dinheiro. Agora não dá.
para os mesmos players que dava. Isto é, os middlemans, ou a segunda e a terceira divisão, estão muito abaixo daquilo que estavam. Se nós pensarmos em números, é assim, falavas no palco Hulk, não havia uma única banda que tocasse abaixo dos 600 contos. Quanto é que são 600 contos hoje em dia, sabem? São 3.500 euros. Isto é, uma banda em início de carreira, mais alojamento. E estamos a falar em contos. Isto é 98. Estamos a falar há mais de 30 anos. Isto é, 30? Sim, quase 30. Pronto, quase 30. Quase 30. Então, 26. Quer dizer, é só fazermos as contas, como diz o outro. Havia realmente valores muito, muito acima. Nós fizemos, por exemplo, o 107,9% acústica. Recordo perfeitamente um festival no Leçon, na Pedrulha, em que os clãs vieram pré-apresentar o Lustro, em acústico. Os Ornados vieram pré-apresentar o Monstro, com 3 tigres, com uma série de coisas. E havia 1000 paus para cada um na boa. E eram bandas a começar na altura. Isto é, e 1000 contos. 1000 paus, digo eu, que eram 1000 contos. Agora são 5.000 euros aproximadamente, não é? Acho que ainda não estou... Sim. Então, quer dizer, isto é um cachê considerável para uma sala pequenina de espetáculos. Então, é assim, hoje em dia é muito mais difícil rentabilizar. Por variedíssimas questões. Temos uma questão como o circuito de teatros e cineteatros com o RTCP, que é provavelmente a melhor ideia do mundo, mas que a concretização está a deixar a nível musical muitos nomes desaparecerem. Então, mas isso dava para mais 7 conversas. No entanto, todo o papel, tanto das autarquias como da DG Artes, como todas as instituições, são importantíssimas, mas os artistas que estão a começar ou em ascensão têm uma dificuldade muito maior e precisam de capacitação. Parece que dei a volta a celas para chegar aqui. Precisam de capacitação, sobretudo como em conhecer as regras do mercado, conhecer e desenvolver a comunicação. A comunicação é absolutamente essencial. E, sobretudo, termos noção de uma coisa que é: ninguém, quando começa, vai fazer algo para todos os públicos. Temos que começar por conhecer qual é que é realmente o nosso público prioritário, nem que seja pequeno. E a partir daí ir, e avançar, e a caminhar. E aquelas estruturas quase de guerrilha, ou de há uns anos atrás, que eram, primeiro tu conquistas a tua casa, depois conquistas a tua rua, depois conquistas, e isto continua a fazer cada vez mais sentido, mesmo tendo em conta que tu colocas uma música online e ela está disponível em todo o mundo. O único problema é que quando tu colocas uma música no Spotify, nesse mesmo dia, há mais 120.000 que o fazem. Isto é um número que joga por baixo, porque Spotify estamos a falar de meio mundo. Se formos para o WeChat ou para outras plataformas da China e de outros países, os números são astronómicos. Então a questão é, como é que eu me sobressaio perante outros 120.000? E aí, por muito bem que se toque, isto não é desmoralizador, atenção, porque há muita gente que vai conseguir se ingrar. E cada vez é mais fácil fazer música, mas cada vez é mais difícil de ser original e fazê-lo bem. Sobretudo com o desenvolvimento ou o avanço da IA e de uma série de outras coisas. Agora, eu acho que cada vez mais o desenvolvimento da personalidade artística, e isto envolve comunicação, envolve identidade e envolve conhecer e estar atualizado perante as regras do mercado e as tendências do mercado. Saber exatamente porque é que as músicas têm que ser registadas, o que é um master, o que é um publisher, como é que se faz a sincronização, como é que eu posso por e-mail chegar a determinada pessoa que pode pôr a minha música num videojogo. Vocês podem ganhar muito mais a pôr uma música num videojogo ou pôr a música em TikToks e afins do que propriamente a dar concertos. Então, o mercado é extremamente diversificado e nada melhor do que ler, estudar muito e, a partir desses dados, construir a persona ou a personalidade e identidade artística. Obrigada. Só que a sentar em Passando aqui a bola ao Jorri agora um bocadinho. A Blue House lá está a ter um estúdio de gravação. Um estúdio cujo objetivo penso que é ainda ser maior e ser mais alargado e ter mais condições
porque é que tu criaste um estúdio profissional de música aqui em Coimbra? E hoje em dia, lá está, como o que estava a fazer, existem imensas ferramentas digitais disponíveis, é se calhar ainda mais fácil gravar música em casa. Ou seja, para uma pessoa que está a começar e que já grava as suas músicas em casa, quando é que faz sentido ir para um estúdio profissional? Bem, criei o estúdio porque primeiro era uma ferramenta que precisava eu próprio para criar. E na verdade, no meu processo de crescimento enquanto músico, primeiro foi super importante duas coisas. Uma, decidirmos que queríamos ser músicos profissionais e despedimos de tudo o que fazíamos e dedicámos o nosso tempo só a ser músicos, e isso fez com que não é só questão de ter mais tempo para o fazer, é também ter muito mais responsabilidade, porque já não há aqui desculpas de não ter tempo, etc. Por isso, de repente, temos que aprender a fazer cada vez melhor, temos que criar condições para o conseguirmos fazer cada vez melhor, e o criar o estúdio vem nessa sequência de termos um espaço com melhores condições para trabalharmos. Depois, a seguir, foi abrir esse espaço a outras pessoas, para também elas terem melhores condições para trabalhar. Mas acho que a questão disso, de quando é que o músico está preparado para ir para estúdio, tem a ver com isto que o Hugo estava a dizer. Ou seja, acho que o músico hoje em dia é mais fácil chegar às pessoas, ou seja, é mais fácil quem está atento a detectar talento, porque é mais fácil, lá está, em casa poder gravar uma demo, algo ainda muito embrionário para mostrar, nem que seja nestas open calls como o MIC, ou como também tens em Leiria o Omnilab, etc. Ou seja, que já conseguem mandar para estes concursos ou para estas convocatórias o que fazem, porque conseguem fazê-lo em casa. Como estavas a dizer, há 30 anos atrás teríamos que ir para um estúdio gravar, o que implicava logo já é preciso recursos financeiros, já é preciso se calhar estar noutro nível, então muitos desses projetos acabavam por desaparecer, não é? Nem nunca haver um registro que eles existiam, sem ser algo assim em casa, com um gravador meio estranho, não tínhamos telemóveis, não tínhamos nada destas coisas para gravar. Mas acho que esse ponto da identidade artística, de pensar o que é que quer fazer, não é? O que é que o músico quer fazer, que sonoridade é que quer, para onde é que quer ir, como é que se quer apresentar, inclusive ao vivo depois também como é que quer mostrar o que é esse processo de ok, eu em estúdio e para gravar isto pode ser assim, mas depois como é que me apresento ao vivo. Ou seja, acho que muitas vezes esse processo é acelerado, é apressado, e hoje em dia, com a dificuldade que é depois de se tocar ao vivo, que era onde também muitos dos projetos acabavam se calhar por ganhar essa maturidade em termos de identidade artística, que era no palco, sabendo depois as dificuldades, adaptando as coisas, percebendo como é que funcionaria melhor, crescendo, compondo melhor, escrevendo melhor. Hoje em dia é difícil os projetos ainda muito emergentes tocarem regularmente. Por isso, esse processo é um processo que tem que ser feito primeiro sozinho, e depois acho que estruturas como a Blue House ou como a Omnicord são importantes nesse processo. Ou seja, são importantes para de repente, em talento muito emergente, se calhar desacelerar um pouco e perceber é preciso criar condições para te seres apresentado, não é? Ou seja, como é que queres fazer, qual é que é a tua identidade, com todas estas questões antes sequer de carregar no REC a primeira vez. Ou seja, até perceber com que pessoas quais é que são as pessoas certas para trabalhar, o produtor, músicos, videógrafos, fotógrafos, se há dificuldades na composição, com quem é que pode ser, se há dificuldades na escrita, como é que isso pode ser compensado. Ou seja, fazer uma radiografia em conjunto, artística e técnica, para aí depois sim ir para o estúdio. E eu acho que esta mudança de estes ciclos que vão mudando e vão se adaptando, onde realmente é muito mais fácil em casa podermos gravar e ter acesso a essas ferramentas, mas depois continua a ser super difícil, por outras razões, fazer com que essa música chegue
aos outros, não o colocar no Spotify ou no Bandcamp e estar acessível, mas que realmente chegue, não é? Que seja bem comunicada, que haja uma identidade forte, que não seja só mais, pronto, eu vou colocar aqui as músicas que acabei de gravar e estão no Spotify, e que de repente um artista que deu 3 ou 4 concertos tem 50 músicas no Spotify. O que acontecia há uns anos atrás, quando tinhas 5 discos e muitos anos na estrada. E estas mudanças, de vez em quando, eu acho que o que tentamos fazer, e com muitos projetos que a Omnicord tem, acho que faz o mesmo, é tentar, aqui com algumas capacitações, com algumas intervenções, possibilitar que o músico chegue ao estúdio, quando chega a esse processo tipo a estúdio, que vá mais maduro, que já tenha refletido sobre o que é que quer fazer, que inclusive em muitos casos até muda a direção do que é que estava a fazer, porque de repente começa a ouvir mais música, começa a ter mais exemplos, etc, etc. Já acham que é mais difícil viver da música hoje em dia do que era, por exemplo, há 20 anos atrás? Sempre foi difícil viver da música. Sim. Pronto, agora, a questão é, achei que a forma como se encarava a música há 20 anos atrás não pode nem deve ser a forma como se encara a música hoje em dia. Há 20 anos atrás encarava-se a música como: eu quero dar concertos e gravar discos. Ponto. Hoje em dia, quer dizer, tu tens a questão de toda a comunicação, do merchandising, da sincronização, toda uma panóplia de outras, fazer música para teatros, música para filmes, e tu notas que as pessoas que conseguem viver da música se desdobram em múltiplas atividades, porque ou são técnicos, ou masterizam, ou estão a fazer outro tipo de coisas que realmente estão no espectro da música. É difícil ser músico só. Só músico, sim. Há muito poucas pessoas que são só músicos em Portugal. A não ser quando chegas a um determinado patamar em que seja por... tens streamings acumulados, tens SPA como cooperante, por exemplo. Tens uma série de coisas. Exatamente, já tens parte que está certo. Ok, isso acontece e felizmente acontece, porque ninguém consegue manter uma carreira no ativo durante 60 ou 70 anos, não é? Muitas vezes. Normalmente isso acontece a pessoas que já têm uma carreira... Sim, isto é, há pessoas que se calhar nós temos nomes sonantes da nossa praça que não precisam dar 3 concertos por mês. Isto é, então, infelizmente estão nesse ponto, e é muito preciso. Às vezes há algo que é muito importante também aqui definir, que é, os novos talentos às vezes estão contra os nomes grandes. Porque eles comem tudo e não deixam nada, não é? E pronto, e na verdade é assim, há realmente algumas situações, antigamente havia muito mais primeiras partes do que há agora. Isso é um problema. A possibilidade de primeiras partes era uma montra muito importante. Quando deixa de haver menos oportunidades em teatros, menos bares, menos primeiras partes, torna-se tudo mais difícil para os músicos emergentes. Agora, o haver músicos que são estrelas é ótimo, porque com eles vão trabalhar equipas técnicas, vão trabalhar uma série de outras pessoas também, e até alguns músicos que vão conseguir viver da música e assim também apoiar os que estão agora a começar, como vocês fazem, como nós fazemos, como uma série de outros fazem. Portanto, isto acaba por ser todo um ecossistema em que todos beneficiamos. E por isso é mesmo muito importante não separar as águas e não criar aqui nenhuma clivagem. Queria aproveitar, como o tempo de conversa também não é muito longo, para abrir também a conversa para esse lado, caso alguém queira, à luz do que estivemos aqui a falar até agora, fazer alguma pergunta. Ou as pessoas que estão a ver lá em casa... Ou as pessoas que estão a ver lá em casa podem... Exato. Que nós também respondemos aqui. Se calhar vou só aqui fazer uma nota, ou seja, estamos aqui a falar que... E porque trocámos um pouco as ideias de não fazer destas conversas uma coisa, isto é tudo mau, não é? Tipo, não. É exatamente o contrário, não é? Ou seja, não é questão de estar bem ou estar mal, é tentarmos passar a nossa visão de como é que o mercado funciona, e neste caso específico para músicos emergentes, e aqui é até antes do músico estar pronto
para tocar ao vivo, não é? E de entrar nesse circuito. Hoje em dia, felizmente, quando eu comecei a ser músico, havia muitos concursos de música, os concursos de música moderna, não é? As salas de concertos, quase todas elas tinham concursos, e era uma das maneiras de músicos que ainda nem sequer tinham repertório para dar um concerto poderem se apresentar. Hoje em dia isso morreu um pouco, também porque também morreram muitas dessas salas que faziam esses concursos, mas todas estas open calls que foram abrindo, e uma coisa como é o MIC ou como é o OmniLab da Omnicord em Leiria, ou como é as residências do MIL, ou como é as do Westway Lab, e são muitas. Ou seja, é uma das ferramentas que quem começa obrigatoriamente tem que estar atento, não é? Ou seja, são possibilidades que músicos emergentes e compositores e artistas têm de repente poder estar com outros artistas, poderem estar com estruturas que já estão ligadas à criação, que vão partilhar experiências, que vão, na verdade, capacitá-los, porque são períodos muito imersivos, onde se vai estar a partilhar essas experiências com outros artistas, mas ao mesmo tempo a aprender como é que funciona um estúdio, como é que a gente pode gravar isto, que outras ferramentas é que existem, falar sobre comunicação, sobre promoção, etc, etc. E acho que é uma das ferramentas que quem quer, na verdade, ser músico, não é? E já nem falo aqui de ser profissional, não é? Mas encarar o que faz como se fosse profissional, mesmo que tenha o day job que lhe ocupe parte do dia. Acho que temos que tentar sempre fazermos as coisas como quiséssemos ser profissionais, não é? E nós aprendermos e capacitarmos é fundamental. E todas estas open calls que existem, acho que são fundamentais para estarem atentos e se candidatar. E aqui acho que há um facto, e assim, todos os anos vão aparecer novos talentos que vão dar nas vistas e vão ter mais oportunidades. Isto é certo. Todos os anos há next big things. Se depois vão avançar e daqui a 5 anos vão estar em cima de um palco de um grande festival ou vão estar numa caixa de supermercado, já é outra questão. Não é? Agora, todos os anos vão, e estas oportunidades têm que ser agarradas e têm que ser trabalhadas. Agora, há muito aquela questão do... Eu acho que há uma falta de... Há uma segurança excessiva quando nós vivemos num tempo em que é fácil fazer tudo. É fácil gravar um disco, é fácil pôr uma música no Spotify, isso é tudo fácil. Agora, o desenvolvimento da empatia e da capacidade de trabalho e do conhecimento são realmente os fatores-chave. É muito mais fácil nós gostarmos, muitas vezes, de um artista, não só pela música, mas pela forma como se apresenta. Isso é uma coisa que, como o João dizia, isto não é a primeira vez que nós pensamos em compor uma música e que nós sabemos qual é que é a nossa personalidade artística. E este acho que é o ponto principal para quem está a começar, é tentar perceber toda a gente tem coisas que quer dizer ao mundo. Agora, nem todas as coisas de toda a gente são importantes para todo mundo. Então, e esta diferença é realmente a diferença que há entre o eu compor quase por egoísmo ou eu compor porque tenho uma voz realmente interessante. Então, e é muito importante ouvir os outros, estudar o mercado e trabalhar nesse sentido porque aparecem. Há 4 anos ninguém sabia quem era a Ana Lucaiano, por exemplo. Isto é, e todos os anos vamos ter vários exemplos. A semana passada, há 2 semanas, estava a receber lá o Bispo na fábrica de vinis, que agora passam muitos por lá, e ele precisava de discos para os concertos do Coliseu, e estava muito em cima e estava a contar a história do início dele. Ele marcou 12 ou 15 escolas para fazer concertos. E mandou fazer CDRs e vendia os CDRs. E escolhia uma mala para andar na rua que coubessem sempre CDRs. Eu andava à noite e andava a tentar vender os CDRs a toda a gente com quem se encontrava e dizia, no fim de cada escola eu tinha 10 superfãs. Ao fim de 20 escolas eu tinha 200 superfãs. E quando lancei o primeiro disco, todos foram a correr e falar com os amigos. Isto resulta, quando nós temos uma palavra, acreditamos nela,
começamos a mostrar e a desenvolver e notamos que, espera, há outras pessoas que querem isto, porque fazer música é cada vez mais democrático e é ótimo que toda a gente no mundo faça música. Agora, é uma diferença entre fazer música ou ambicionar ser profissional a fazer música. Agora, isto é possível, é concreto e é palpável. Depende só mesmo do trabalho e de se criar esta persona empática e, como dizia o Picasso, quando a inspiração chegar, vai-me apanhar a trabalhar. Não é? Falaste da Ana Lua-Caiana, acho que é um exemplo lá está de uma pessoa que já passou pelo Café Curto também e, entretanto, já passou por muitos e cada vez maiores palcos. E não é só o trabalho enquanto músico, nota-se que é um grande trabalho de produção audiovisual, dos videoclipes, da imagem, dessa identidade que vai para além da música, ou de uma voz própria, e de conseguir inserir essa voz dentro do panorama existente. Claro que já falaste da importância de trabalhar com uma equipa desde cedo, não é? Porque há aqui várias valências que têm que ser trabalhadas. Claro que depois existem sempre, sobretudo para músicos independentes e emergentes, vários constrangimentos financeiros, por exemplo. Como é que dicas é que dariam para uma pessoa que se possa sentir assim mais com as mãos atadas por causa desse tipo de constrangimentos e sem saber, lá está, como montar essa equipa ou como abordar as pessoas ou... Quer dizer, é impossível ter uma equipa no início. Acho que é preciso ser muito autocrítico e perceber onde é que está e onde é que quer chegar, e qual é que é o caminho que isso tem que fazer. Hoje é mais fácil termos acesso a exemplos e com simples tutoriais no YouTube percebermos como é que podemos chegar a sítios onde não estamos a conseguir chegar. Mas, por exemplo, falavas da Ana Lua-Caiana, e a Ana Lua-Caiana há 3 anos, o concerto dela estava muito longe do que é o concerto dela hoje. E ela sozinha na mesma. Mas o concerto estava muito longe. Já se percebia onde é que ela queria chegar. Mas ela ainda não conseguiu fazer aquilo. Não é? Ou seja, isso seguramente exigiu muito trabalho dela de perceber onde é que tinha que chegar, que ferramentas é que precisava, quanto tempo é que tinha que passar na sala de ensaios, a testar, a tocar, a ver, para chegar ali. E isso é aquilo que nós controlamos, não é? Que é o que é que nós podemos fazer, independentemente de não termos um publisher, um agente, uma editora, etc. É o nosso trabalho, não é? Ir para o nosso quarto, trabalhar, ser muito autocrítico, mas também ter o caminho traçado, saber onde é que quer chegar e ter essa autocrítica para perceber o meu concerto, a minha música ainda não está lá, não é? Ou seja, eu tenho que fazer esse trabalho para conseguir chegar lá. Claro que é importante ir tocando porque é testar isso ao vivo, não é? E o testar ao vivo percebe-se falhas que possam existir para seguir, voltar para a sala de ensaios e conseguir reparar isso. Claro que foi noutra altura, eu consegui tocar muito e isso fez com que saltasse muito desses processos e muitos desses processos fossem acelerados, porque eu, com o projeto que tenho, no primeiro ano que toquei fora de Portugal, eu dei 220 concertos. Então, dar 220 concertos num ano faz com que todo este processo de conhecimento do que é que somos enquanto músico, onde é que queremos chegar, como é que nós interpretamos as nossas próprias músicas e levamos isso ao extremo, como é que comunicamos essa parte empática e de como é que fazemos a nossa mensagem chegar aos outros, como é que nos definimos enquanto banda, como é que é o nosso concerto ao vivo. Claro que foi tudo aceleradíssimo num ano, não é? Num ano tocámos mais do que se calhar muitos dos projetos que tocam durante a carreira inteira. Por isso foi super acelerado e, infelizmente, Portugal é um mercado pequeno onde dificilmente isso acontece, não é? Então, parte desse processo que devia passar-se no palco passa-se na sala de ensaios. E aí tem a ver com esse foco do que é que quer fazer, de onde é que quer chegar. Acho que quando se sente perdido, obrigatoriamente tem que tentar ir buscar ajuda, não é? E o buscar ajuda é isto, poder ir a um sítio onde está gente que tem experiência
e não ter problemas nenhuns em falar. Em falar do que é que quer fazer e de pedir conselhos. Porque não tem a ver no início de ter uma equipa a trabalhar só naquilo. Tem a ver com muito... E isso depende do ponto é que está e ser sempre autocrítico. De onde é que está, identificar problemas, eu não os consigo resolver. Quem é que nos pode resolver? Com quem é que eu posso partilhar os problemas que eu tenho, mas que já tem mais experiência e vai-me conseguir dar caminhos. Acho que isso é fundamental para não chegar a um beco sem saída ou achar que está tudo bem feito, não é? E achar que já está tudo bem feito e mostra ao mundo e ao primeiro não desmorona, porque na verdade havia ali ainda muitas inseguranças. Eu acho que é isso, ou seja, temos que acreditar no que fazemos e ser constantemente autocríticos, independentemente dos amigos e dos familiares à nossa volta, dos que estão mais perto, dizer que somos os maiores do mundo e que a nossa música soa lindamente, mas nunca deixarmos que isso, na verdade, nos tire o foco de onde é que queremos chegar e continuar a fazer. Eu concordo completamente, e é um bocado a questão do... É preciso muitos nãos para apanhar um bom sim. E às vezes é mesmo preciso termos noção disso. É um bocado... nós, para conseguirmos realmente... E a grande maioria... O nosso maior inimigo muitas vezes somos nós. Nos convencemos que estamos no caminho certo e que já estamos no ponto e que já estamos mais do que preparados. E não. Esta questão da autocrítica é mesmo muito importante. A título de pura e mera curiosidade, houve uma talk ao vivo que eu delirei completamente do Martin Atkinson, e se vocês, ele fez parte do Spiel, de uma série de bandas, e se vocês forem procurar online, conseguem descobrir facilmente. Aquilo são 40 minutos de uma talk que se chama Welcome to the Music Business, You're Fucked. Ponto. E isto é maravilhoso, e ele fala na realidade dos Estados Unidos, já tem uns 10, 15 anos, mas dá tipo os piores exemplos para nos deixar a pensar como é que podem ser os melhores. Isto é, estratégias, análise de dados, condições de gravação, de preparação, de backup, tudo. Epá, tem pontos interessantíssimos. Dá para passarmos um bom bocado a rir e a perceber realmente que nós temos sempre mais para fazer, e assim é possível chegar ao resultado. Há outros que chegam, portanto nós também podemos chegar lá. Agora, a questão da autocrítica e do domínio da informação, do conhecimento, e o ter um foco e ter uma meta é realmente muito importante. Obrigada. Eu volto se calhar mais uma vez a abrir, e também estava particularmente curiosa de se calhar saber a opinião do Nuno, que vai tocar a seguir, enquanto, lá está, música independente, independentíssimo, e música emergente. Como é que tem sido também esse processo, se quiseres partilhar connosco? Sim, o meu processo na música não começou necessariamente no quarto, nem no estúdio, começou na rua. Era música de rua, tinha a minha guitarra acústica, no pedal de luz, ia para os miradores tocar, quando vivia em Lisboa, e depois mais tarde ia viajar pela Europa e fazia disso um pouco como a minha subsistência, um bocadinho o meu extra. Neste processo adquiri contactos, conheci pessoas, um bocado aquilo que vocês estão a dizer, a comunidade torna-se muito importante, porque é a comunidade depois que nos leva. Porque sem ter trabalhos publicados, só comecei a publicar trabalhos muito recentemente, um bocado muito por causa disto da autocrítica, de sentir que não estou preparado para enviar coisas para o mundo, não vou ser aceite, tudo mais. Há um mercado saturadíssimo nesse contexto. Apesar disso tudo, consegui tocar em algumas salas, em alguns sítios que para mim foram bastante importantes. Fui tocar ao Boom, fui tocar ao Village Underground, fui tocar a vários lugares sem ter nada publicado. E senti que isto veio muito da comunidade em que fui existindo, que veio muito da rua, claro, veio muito desse processo. Mais tarde percebi que havia qualquer coisa que estava a fazer que queria explorar de outra forma, e foi aí que comprei o Cubase, sou de inovação. Comprei o Cubase, comecei a falar com uma malta que faz produção eletrónica, tentar perceber um bocadinho como é que a coisa funciona, basicamente. Mas foi uma grande dificuldade que eu senti, e acho que ainda sinto hoje, que
dar o passo para mandar cá por fora, ter o output. Muito porque para mim está muito presente esta coisa de o mercado está saturadíssimo. A quem é que eu vou chegar? Quem é que realmente está ali? As pessoas que eu conheço e as pessoas que me ouvem são pessoas que vivem no mundo real, não necessariamente através das redes. Eu sou uma pessoa que tem alguma dificuldade em entrar nas redes, digamos, em ter aquela prática regular de ir às redes e postar. Agora estou no ensaio, agora estou a produzir isto, agora estou a produzir aquilo. Tenho essa dificuldade, não por ser contra, mas porque estou agarrado ao Cubase. E é isso. E sacar do telemóvel para filmar o Cubase para mim parece um bocado. Ok. Então deixei daí um bocadinho esta minha dificuldade em expandir. Sinto. Ao fim de alguns anos a tocar na rua, aquilo que eu aprendi mais foi a rejeição. Porque na rua ninguém nos quer ouvir. Não é? Não há ali ninguém que conheça aquela pessoa e que vá ali àquele mirador para ouvir aquela música. Eu não tocava covers, tocava maioritariamente guitarra acústica, blues, não cantava, era só exploração real. Então isso sempre foi muito o meu processo, na realidade o meu processo criativo sempre foi à volta disto. Onde é que eu existo na indústria? Se eu quero mandar as coisas cá para fora, onde é que eu existo nisto? Porque parte muito da comunicação, parte muito de também cultivar essa comunidade online, perceber que plataformas é que a malta utiliza, as plataformas que eu utilizo, será que são realmente as plataformas que o meu público utiliza? E este ano, na realidade, tive uma experiência neste sentido que até foi bastante interessante. Houve uma label alternativa de há um tempo, muito focada em eletrónica de há um tempo, que ouviu uma música minha no SoundCloud, contactou-me porque queriam relançar a música, a mesma música com que eu participei no MIC. Queriam relançar a música através das plataformas deles. E para mim foi um bocado estranho, porque não há um tempo, estamos a falar, tipo, se calhar agora consigo entender um bocadinho mais mas foi uma coisa muito alienista para mim, digamos assim, porque não me via nesse público. Não era um público com o qual eu me identificava. Identificava se calhar pessoalmente mais com o público folk, com o público post-rock, com o público, sei lá, dos cantos, não sei, um bocado nessa onda. Ainda estou no processo de descobrir, ainda estou muito nesse processo de descobrir, apesar de já tocar há 15 anos, já estive em bandas de metal, foi aí que eu aprendi a tocar guitarra, na realidade. Ainda estou muito no processo de descobrir onde é que eu me insiro, porque quando agarro no Cubase e vou fazer algo, eu não penso que quero fazer uma música assim, ou uma música house, ou uma música rock, ou whatever. Eu não tenho formação musical, portanto a formação musical para mim vem muito da base da exploração. Aquilo que para mim sempre fez sentido foi continuar a fazer, porque faz sentido para mim e há pessoas à minha volta que foram partilhando, que foram dando um bocado aquela palmadinha nas costas durante algum tempo, até mesmo quando eu pensei que não vou ter output, vou continuar só até sentir que estou preparado. As próprias pessoas me disseram que eu preciso ter output. Criei uma conta para meter no Spotify porque as pessoas começaram a pedir para meter coisas no Spotify. Apesar de eu achar que não vale muito a pena. Hoje em dia acho que não vale muito a pena, muito por causa das razões que vocês enunciaram, que é uma gota no oceano. Não há uma máquina por trás de mim que consiga catalisar essa promoção, que consiga dar força a essa promoção, ainda, quiçá. Mas fiz maioritariamente por causa disso, porque houve pessoas ao meu lado que ouviram aquilo que eu fazia e disseram: mano, mete-lo para dentro, manda para as redes, faz um bandcamp, faz o que seja, vai fazendo, não te preocupes muito com o que é que o mercado está a pedir atualmente, se a trend atualmente é o hip hop, se a trend atualmente é o rock psicadélico, se é whatever. E estou fazendo foi aquilo que me manteve também a fazer ao longo dos anos e a um certo ponto concretizar este projeto que começou no final de 2018. A primeira coisa que eu publiquei foi em 2019 porque fui tocar ao Desterro em Lisboa, numa coisa que era a emissão, uma malta fazia uma emissão de rádio alternativa. Eles convidaram para ir lá de cá, a minha cena e tal, e daí surgiu convidarem-me a fazer um EP.
nunca me tinha passado na cabeça fazer um EP. Eles próprios disseram que curtiam, tem uma label alternativa que é os Panama Papers. Eles próprios curtiam tipo, ter lá assim esta cena que eu faço. E aí comecei a pensar um bocadinho fora do que é esta cena que eu faço e só fazer, na realidade. Nunca pensei fazer música no meu quarto. Sempre tive um trabalho para suportar isto, sempre fui à procura de outras fontes de rendimento para suportar esta liberdade criativa, porque apercebi-me rapidamente que quando eu estou a tentar monetizar a música, para mim é descalabro, não vale a pena, fico desmotivado, não vale a pena. E neste sentido fui criando as minhas condições, fui lá em casa transformei um quarto no estúdio. Aquele quarto deixou de ser um quarto, agora é um estúdio. É o sítio onde eu vou, fecho a porta e estou ali a viajar as horas que for preciso para fazer o que quer que seja. É muito à volta disto, acho que encontro muita razão e muitas experiências, consigo viver muitas experiências nas vossas palavras, maioritariamente porque não tenho trabalhos lançados que suportem tudo aquilo que eu já fiz ao vivo. Já toquei em muitas salas, já toquei em muitos espaços sem ter coisas lançadas. Falo com outros colegas que é um bocado estranho. Fui tocar ao boom. Como é que eu fui tocar ao boom? Não é? Não tenho nada lançado, não tive um lançamento, mas fui lá parar. E toquei 2 horas, a malta curtiu. Foi um bocado aquele boostzinho ao ego, né? Ao ego profissional. E isto dá-me força para continuar, claro. Também esta oportunidade aqui no MIC. O ano passado veio muito de um lugar onde eu não estava nem para aí virado, na realidade. Não estava muito virado para fazer muitas coisas. Queria só lançar alguns sons que tinha acumulados, né? Coisas que tinha acumuladas, que a malta ouviu, tocar ao vivo, mas não encontrava nas redes. E até foi a Bea Bandeirinha, que me deu aquele empurrãozinho de bora, está aí a malta fixe de Coimbra, a malta está a receber cenas, e fiquei muito feliz por a malta ter curtido, claro. Sim, isto é um bocado a minha história dentro deste processo, que hoje em dia é o Smoke Fallman, que é esta coisa que eu estou a explorar, que, verdade seja dito, já tenho sons suficientes para fazer um álbum, mas ainda não aconteceu por crítica pessoal, muita necessidade. Pode haver demasiada autocrítica. Pode ser um bloqueio, mas também é importante nem que seja ter alguma coisa, porque a questão do não ter ouvintes, eu descubro coisas maravilhosas que têm 20 ouvintes mensais. E depois escrevo um mail para o Bandcamp e eles disseram o quê? Um vinil para Portugal? E eu tipo, sim, adoro a cena, pronto. E assim, e como eu descubro, pode haver alguém que descubra, e esse alguém pode ser um realizador, pode ser um dramaturgo, pode ser o que quer que seja, e nunca se sabe de onde é que vem a oportunidade. Portanto, é assim, é verdade que aquilo é um mar enorme e é só um peixe. Mas se o peixe não estiver no mar, então as probabilidades ainda são menores. Agora, compreendo muito a lógica do ok, eu posso fazer as coisas à minha vontade. Aliás, como o Carlos Paredes dizia sempre, eu gosto mais da música para depender dela, não é? E continuo a ser criativa à vontade, tendo outra coisa, mas o estar, nem que seja com alguns exemplos, acho que é importante quando já temos definido o perfil. Se não tivesse definido, um booker como o do Boom não te convidava, não é? Portanto, é assim, ele já viu ali algo que é diferenciador e identitário, isso é bom, ainda que não esteja no ponto. Agora, não ser autocrítico demais também pode ser bom. Sem dúvida. Não, no caso específico do MIC, estas ferramentas que saem do MIC é quase só para ter esse cartão de visita, ou seja, quer dizer, enquanto programadores ou operadores, claro, encontro imensas coisas que também têm poucos views, é uma coisa que ainda está fora do radar, mas para mim é super útil eu poder ouvir 2 ou 3 temas, ou 1 ou 2 temas desse artista relativamente bem gravados, não é? Ou seja, e que não seja só qualquer coisa de alguém que gravou no telemóvel de um concerto ao vivo, e que possa ter um vídeo, ou que possa ter mais ou que possa ter um texto e uma sinopse, que também, na verdade,
me dá um bocadinho do que é o perfil daquele artista e daquela pessoa que está ali, e se calhar pode ser toda a diferença entre eu mandar um mail e convidar essa pessoa para um ciclo de programação ou simplesmente passar ao lado. E na verdade estas ferramentas do MIC é um pouco para isso, ou seja, a seguir vocês têm as ferramentas e gerem-nas, não é? Mas pelo menos elas já as têm, não é? E acho que essas ferramentas são quase como um kit básico de enfrentar, começar na indústria, no mercado. Obrigada. Infelizmente vamos ter que terminar aqui a conversa. Claro que há aqui muito pano para mangas e as próximas 3 conversas também serão aproveitadas para aprofundar algumas das questões que hoje já falámos aqui, nomeadamente a questão da comunicação e dessa identidade, a questão depois da música ao vivo e como criar essa relação com agentes, promotores, salas de espetáculos, como passar então para o palco. E depois, finalmente, com apoios e modelos de financiamento que permitam editar um álbum ou uma série de coisas que já comportam talvez alguns encargos. Portanto, isto foi assim o início deste ciclo que vai continuar. Vamos ter mais 3 conversas nas próximas semanas de abril. Agradecer ao Hugo por ter vindo de Leiria de propósito para estar connosco e ao João também por ter juntado aqui nós na primeira conversa. E como já estamos assim um bocadinho em cima do tempo, acho que já não vamos ver. Catarina, deixa-me só dizer, tenho aqui claro, um comentário em quem está a ouvir. Deu Magalhães e diz: hoje em dia é perfeitamente possível e até natural ter um estúdio em casa com poucos recursos. A música não está nos estúdios, está em nós. Com pouca tecnologia podemos fazer muito se soubermos realmente o que queremos dizer com o som. O essencial continua a ser a escuta, a intenção e a arte de criar. Exatamente. Foi um belo comentário. É a personalidade artística, E não é propriamente um iniciante. Pois. Não é propriamente um iniciante. Não é, não, senhor. Então, obrigado. Apresentar, ele já se apresentou. Mas vamos agora ficar com o showcase do Smoked Palmer. Estou aqui uma alegria. Vamos então, enquanto o Nuno se aquece, e para fazer aqui um intervalozinho entre este momento de conversa e agora um momento musical, vamos ficar com o videoclipe que o Tiago Cerveira, um videógrafo que costuma colaborar com a Blue House, gravou no âmbito do MIC para a música Requiem do Amor, que o Smoked Fallman gravou no estúdio da Blue House. Os vídeos, só para terem noção, têm esta particularidade: os vídeos que são gravados no âmbito do mix de serem gravados em one shot, ou seja, não há cortes, o Tiago começa a gravar e termina. One take. One take, exatamente. E este foi gravado... Onde é que foi? Foi gravado num mosteiro abandonado ali para os lados de Montemor Velho, não foi? Montemor Velho, sim. Pois, não sei se queres dizer alguma coisa sobre a música. Não, acho que a música pode falar por si. Ok.
Só se calhar dar um bocadinho de contexto da coisa. Como o desafio era um shot, one take, eu assumi que ia cortar o cabelo no videoclipe. Para fazer. Não há takes mais, não há takes finais.
estiveres preso no loop, continua a caminhar em frente. Se estiveres preso no loop, continua a caminhar em frente. Se estiveres preso no loop, continua a caminhar em frente. Se estiveres preso no loop, continua a caminhar em frente. Se estiveres preso no loop, continua a caminhar em frente.
Música